Hey pessoal, tudo bem? Eu sou a Camis do Insta Camis Vida Fit, esse é o meu canal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou contar para vocês todo o meu processo de emagrecimento, um pouco mais detalhado. Vou contar como foi o meu comecinho, o que eu comia, qual era a minha rotina de exercícios. Vou contar a minha rotina de exercícios hoje, qual a minha alimentação hoje. Vou dar algumas dicas de aplicativos para vocês também e responder algumas perguntas que vocês me fazem lá pelo Insta. Vocês me fazem várias perguntas sobre o início, bem o começo, então eu vou começar por lá mesmo. Eu comecei a reeducação alimentar com 96 quilos, no dia 26 de setembro de 2019. Eu não comecei o jejum nessa época. Eu fui começar o jejum lá para o dia 13, mais ou menos, de outubro, quase 2, 3 semanas depois. Eu tinha medo de fazer o jejum logo no início da reeducação alimentar, porque eu era muito dependente da comida. Então eu ficava com medo de ficar muitas horas sem comer. Então eu iniciei a reeducação alimentar com comida de verdade. Então eu acordava cedo, tomava café da manhã, comia uma fruta, comia um ovo com pão, às vezes um café com leite, um leite desnatado, e ia tomando chá. Tomava um chá com adoçante de lanche de tarde, assim, de lanche da manhã, antes do almoço, umas 2 horas antes do almoço. Depois eu almoçava, bastante verdura, bastante folhas. Uma porção de carne era a minha refeição. De lanche da tarde eu comia uma vitamina e de janta era de praxe, eu comia sopa, uma sopa de legumes. Às vezes eu fazia uma sopa mais incrementada, colocava uns cubinhos de carne, às vezes não, às vezes fazia só de legumes mesmo. Tem as sopas que eu fazia, a receita delas aqui no canal. Eu não sei se eu sei colocar aquele negocinho, aquele link aqui, mas eu tenho poucos vídeos aqui no canal, então se você quiser abaixa aqui e assiste, que tem 2 sopas detox e eram essas sopas que eu tomava de janta. Eu aliei a reeducação alimentar junto com o exercício físico, mas no início, como eu pesava 96 quilos, eu era muito gordinha, eu tinha muitas dores, então eu comecei com uma caminhada mesmo, 1 hora, não fazia todo dia, fazia 4, 3 vezes na semana. Eu tinha canelite, então quando eu caminhava um pouco mais forte, eu sentia muita dor na canela. Acabou que isso me atrapalhou durante o processo, porque eu não conseguia fazer nada de exercício. Se eu passava um pouco do limite num dia, no outro dia eu ficava 2, 3 dias com dor na perna. Às vezes eu ia caminhar com dor na perna mesmo, porque eu sabia que não ia ter jeito, e tentava um ritmo um pouco menor para não doer tanto. Eu fui começar a fazer o HIIT, que é o treino de alta intensidade que eu faço hoje em dia, quase um mês depois que eu tinha começado todo o processo, né? Eu começava dia 26, né, de setembro. Eu fui fazer quase dia 26 de outubro, 2 na semana. Eu ia, colocava lá e fazia ele muito mal, fazia ele horrível de qualquer jeito, porque eu não aguentava fazer muito tempo, às vezes nem terminava um treino inteiro de 25 ou 15 minutos, eu terminava antes e fui introduzindo ele aos poucos. Então não dava para caminhar, vou fazer um HIIT. E tentava lá fazer, o que eu conseguia fazer para mim já era válido. Eu não fazia os treinos em jejum, eu fazia depois de jantar, ou às vezes fazia depois do café da manhã. Eu tenho a rotina flexível, né? Então às vezes eu podia de manhã, às vezes eu podia à tarde. Então eu ia fazendo assim. Se eu não caminhava, eu tentava fazer o HIIT. Se eu tava com muita dor no corpo, eu não fazia nada. E eu fui levando assim no primeiro mês. Eu comecei o jejum de 12 horas, 3 vezes na semana. Eu não comecei o jejum logo de 16 horas, loucura, não.
Na verdade, minha primeira tentativa de jejum foram 10 horas. Eu não consegui fazer as 12. Eu comecei num horário errado, acabei comendo antes e, bom, deu 10 horas a minha primeira tentativa. No outro dia, eu tentei fazer o de 12 e deu certo. Eu parei de comer às 8 horas da noite e voltei a comer às 8 horas da manhã. Então, é 12/12, 12 horas em jejum, 12 horas na janela de alimentação. E eu fiz terça, se não me engano, quinta e sábado, na primeira semana. No domingo, eu pensei assim, não vou fazer, não preciso, né? Tudo bem. Mas eu acabei fazendo sem querer, assim, 11 horas. E aí eu percebi, olha, meu corpo já tá acostumando. Eu fiz de 12 horas, 3 vezes na semana, durante mais ou menos umas 3 semanas. Fui tentando aumentar aos poucos. Então, assim, um dia, de vez de 12, eu fiz 13, aí no outro eu fiz 12. Aí no outro eu consegui fazer 14,5. E aí foi assim. Eu contava, porque eu não usava aplicativo na época, como 12 mesmo. Fiz 12, mas eu sempre fazia um pouquinho mais. Quando eu fui na minha consulta com a médica, eu já tinha emagrecido 12 quilos. Ela ficou até um pouco desacreditada, porque eu saí de lá desacreditada de mim também. Eu nem fiz o jejum direito, nem praticava muito exercício, eu dei uma maneirada na boca mesmo. Eu acho que também não fiquei me pesando o tempo inteiro, como eu não estava acreditando que o jejum ia ser uma coisa boa para mim, eu acho que eu não pus expectativa naquele processo. E eu acho que isso me ajudou muito a conseguir perder os 12 quilos que eu perdi no primeiro mês. Eu acho que o estresse, ele atrapalha muito o processo todo, você fica ansiosa e tal. Uma coisa que vocês também me perguntam é sobre o anticoncepcional, e eu não tomo anticoncepcional há alguns anos já. Eu fui na minha ginecologista há um tempo atrás e ela estava me sugerindo a colocar aquele de cobre, né? Mas eu acabei desistindo porque eu vivo bem sem o anticoncepcional, a gente consegue se virar bem. Então eu acho que para o meu corpo não ia ser legal. Então, mas eu não uso anticoncepcional há mais ou menos uns 5 anos. E isso faz muito bem pra mim. Eu percebi depois que eu parei que fazia muito, muito bem, que meu corpo tinha se adaptado muito bem sem. Então, eu não tomo já há muito tempo. Então, eu fui na médica, percebi que eu tinha perdido muito, assim, 12 quilos. E aí ela falou, eu acho que agora você pode começar um jejum diário a partir aí de 12 horas para ver como seu organismo reage, né? E foi isso que eu fiz. 2 dias depois eu tentei fazer um de 16 horas, consegui, mas aí começaram as minhas dores de cabeça constante. Durante o primeiro mês que eu fazia as 12 horas, eu tinha dor de cabeça quando eu passava das 12. Então dava 12 horas, eu começava a sentir uma dorzinha de cabeça chata. Quando eu comecei a tentar fazer as de 16 horas, era batata. Eu passava das 15 horas, começava a me dar dor de cabeça. Então, no início do segundo mês, eu não tentei passar muito das 16, porque eu tinha medo da dor de cabeça, porque eu tenho enxaqueca e uma dorzinha de cabeça besta pode se transformar numa crise de 3 dias, então eu sempre tive medo. Fui fazendo a de 16, então eu fazia assim, eu parava de comer às 8 horas da noite, voltava a comer na hora do almoço. Se eu não me engano, meio-dia, 1 hora da tarde, dá 16 horas, né? Parava de comer às 8, voltava a comer ao meio-dia. Meio-dia e 20, mais ou menos, eu voltava a comer, meio-dia e meio. Eu parei de caminhar e comecei a tentar só o HIIT. Inicialmente eu não fazia nada em jejum. Se eu fosse caminhar, eu comia uma fruta antes e depois eu tomava o café, se eu fosse caminhar de manhã. Se eu fosse caminhar à noite, eu ia depois da janta mesmo, depois do lanche da tarde. Quando eu comecei a fazer o HIIT em casa, eu comecei a fazer ele depois da minha primeira refeição, então depois da hora do almoço. Então comecei a fazer na parte da tarde, assim, na parte da noite, mais ou menos. Só que começar a fazer o exercício só na parte da tarde estava começando a atrapalhar minha rotina,
porque eu precisava fazer o exercício de manhã. Muitas vezes eu preciso fazer o exercício de manhã, porque eu trabalho depois, na parte da tarde, o dia inteiro, fora de casa. Então, para chegar em casa e ainda ter que fazer exercício, eu não fazia. Então, era melhor eu fazer de manhã cedo. E aí, eu comecei a colocar o exercício na parte da manhã em jejum. No começo, eu tinha medo de passar mal. Eu acho que por ter medo de passar mal, piorava a situação. Então, eu acordava, me alongava, tomava um café preto, né, puro, me alongava e começava a fazer uns polichinelo. Fazia uns 5 minutos de polichinelo. Se eu passava mal ali, eu parava, acabou. Ia fazer as outras coisas, não tentava mais, ia fazer exercício só depois que eu comesse. Se eu não passava mal, eu ia tentando. Um dia eu pulava uma corda, no outro dia eu fazia a corda e umas abdominais. E assim eu fui tentando, foi bem progressivo, não foi uma coisa diária. Um dia eu comecei, no outro dia eu comecei, ainda já tô fazendo. Não. Eu tentava, aí eu passava meio mal, no outro dia eu não tentava, no outro dia também não, tentava no outro. Até um dia que eu consegui fazer um treino de 25 minutos inteiro em jejum. E a partir daí se tornou parte da minha rotina. Eu acordo cedo, faço um exercício, isso na maioria das vezes é o que eu prefiro fazer na minha rotina. Então eu acordo, passo um café preto, já faço exercício físico. Hoje em dia eu consigo fazer 1h20, conseguir mesmo fazer, eu consigo fazer 1h30 de treino de HIIT diário em jejum, de segunda a sábado eu faço. No sábado, às vezes, eu não treino tanto, eu faço meia hora, 40 minutos, mas de segunda a sexta eu tento fazer 1h15 num treino completo. Eu não descanso muito entre eles, eu faço, já coloco outro. Os treinos que eu faço são os seguintes. Eu faço um treino de um programa chamado T25, que ele é muito antigo, se eu não me engano ele é de 2013. Ele é de um personal trainer, eu não sei nem se ele é um personal trainer ou se ele é muito mais que isso, chamado Shaun T. Eu sigo ele no Insta, ele é um maravilhoso. Ele tem vários programas de treinos intensos, assim, com HIIT, para emagrecimento. E eu comprei esse treino há muitos anos, em 2013, e eu fiz ele algumas vezes, sabia que ele era bom para emagrecer, mas nunca tinha feito ele real, assim, né? Na verdade, até tinha um período lá em 2017 que eu tinha tentado emagrecer. Tinha emagrecido um pouco com ele, mas acabei desistindo e tinha ele aqui no computador de casa. Então, ele é um dos principais treinos que eu faço. Eu gosto muito dele pelo tempo, ele é 25 minutos, e porque ele tem uma variedade de exercícios, e porque eu gosto do Shaun também, eu adoro ele, então é um conjunto de coisas. Mas como eu comecei a fazer o HIIT todo dia e muitas horas, eu fui procurar alternativas. Então, às vezes eu procuro alguns vídeos no YouTube, de HIIT mesmo, coloco HIIT, treino de alta intensidade e acho alguns canais lá. E eu comecei a pagar o programa, que é uma plataforma, né, do Queima Diária, que tem uns treinos da Carol Borba, porque eu gosto muito dela. Ela tem um Power HIIT, Power Tonus, e tem outros também, agora lançou um de dança. Então eu comprei a R$29,90 por mês e comprei para me ajudar nos treinos em casa, né? Para eu não ficar sempre na mesmice do mesmo treino. Se eu não me engano, no fim de novembro, no começo de novembro, mais ou menos, eu comecei a fazer academia, eu comecei a ir para musculação. Isso é outra coisa que vocês me perguntam. Eu fiz 1 mês e meio de academia só. Academia, na verdade, era musculação e elíptico, que eu ficava ali uns 40 minutos, 1 hora, às vezes, só no elíptico. Mas eu comecei a ter muita dor no joelho e eu sabia que a dor não era só da repetição, por exemplo, do elíptico, porque eu fazia pilates, eu não sentia dor, e eu fazia os HIITs também e eu não sentia tanta dor quanto eu sentia quando eu voltava da musculação. E aí, conversando com a minha professora de pilates, que também é minha personal, assim, ela me ajuda muito, ela falou, olha, Cami, eu acho melhor você tentar
tirar a musculação, fazer uns treinos em casa com peso para ver se dá uma melhorada no joelho. E aí foi o que eu fiz uns dias até ir na minha médica e ela falou a mesma coisa. Olha, Cami, procura um ortopedista e começa a fazer exercício com peso em casa, ver se dói menos, e foi a minha solução. Até tem aqui na minha cidade algumas academias legais pra caramba, que tem vários treinos, mas eu gosto dos treinos em casa, eu gosto mesmo. Eu tenho eu gosto da rotina, né, de poder acordar e fazer a hora que eu quiser. Hoje eu atrasei meia hora o treino, não tem problema, o treino é na minha casa, né? Então eu gosto dessa autonomia de fazer a hora que eu quiser, de colocar na rotina a hora que eu quero. Às vezes não, numa academia você precisa ir no horário que a academia tem aquela aula disponível, e às vezes para você o horário não dá, né? Então, e você precisa ser Caxias, né? Eu vou fazer em casa e realmente fazer. Porque se você tiver preguiça, se você não for tão dedicado, pode ser que você acabe, amanhã eu faço amanhã e não faz nunca. Uma coisa que vocês me perguntam é como você tem a vontade de levantar e fazer. Gente, é força de vontade, é se olhar no espelho e falar, eu quero continuar assim? Não, eu não quero. Então, às vezes eu coloco a minha calça. Agora não, porque agora eu gosto de fazer. Mas no início eu colocava a minha calça leg com preguiça, eu ia reclamando, eu colocava o tênis, amarrava reclamando, ligava o play, fazia reclamando. Mas o importante é fazer, não importa se você tá reclamando, não importa. O que importa é fazer.